Como sempre ter ideia de conteúdo. Então, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você, profissional da infância, como você pode fazer para sempre ter ideia de conteúdo e não ficar travada mais sem saber o que postar no teu Instagram. Oi, lindona! Tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do Papo de Carreira. E hoje eu quero trazer para você como você pode desenvolver as suas ideias, sua criatividade, para saber sempre o que postar. E eu não preciso ficar falando aqui a importância de você estar bem posicionada no Instagram. Você já sabe da importância de você ter um Instagram, que o Instagram é tua vitrine, que a família vai sim te procurar e conhecer o seu trabalho lá no Instagram. Por mais que a família venha por indicação, eu tenho certeza que ela vai olhar o teu Instagram para ver o que você ensina, o que você fala, a sua autoridade e depois entrar em contato e se sentir segura em fechar com você. E eu sei que uma trava muitas vezes é: Bianca, o que eu vou postar? Que tipo de assunto postar, que tipo de assunto é relevante, como eu posso ter ideias de conteúdo. Então aqui nesse vídeo eu quero te trazer vários pontos essenciais para você pensar na sua produção de conteúdo, para você sempre ter ideia e, claro, ser uma produção de conteúdo estratégica e intencional. Antes de eu te falar de fato como você sempre ter ideia de conteúdo, preciso te trazer algumas verdades. E a primeira dela é que você não vai acordar inspirada todo dia e acordar e achar que já vai saber o que postar. Por isso que é importante você ter um planejamento, uma organização de conteúdo para te dar mais segurança, mais previsibilidade e otimizar o seu tempo na criação de conteúdo. Um dos pontos que travam a produção de conteúdo de profissionais é a gestão de tempo. Então, Bianca, não tenho tempo para postar, ou eu perdi muito tempo para fazer esse conteúdo. Claro, se você tivesse se organizado, entendido melhor que tipo de conteúdo você iria postar na semana, no seu dia, ia facilitar a tua gestão de tempo, a tua estratégia e o teu resultado. Então, entenda que você não vai acordar todo dia inspirada e sabendo o que postar. Por isso que a gente vai ter uma organização prévia para te dar essa tranquilidade e segurança e, claro, otimizar seu tempo na produção de conteúdo. O segundo ponto que eu preciso te trazer como uma verdade, antes da gente entrar de fato como você sempre tem ideia de conteúdo, é que eu falei para você antes que há formas de você otimizar seu tempo na produção de conteúdo, certo? Mas uma coisa é necessária, o seu tempo vai ser essencial para isso acontecer. Se eu quero que o Instagram seja um ponto que me gere visibilidade, alcance, autoridade e clientes, eu preciso olhar para o meu Instagram como algo importante da minha empresa, certo? E para isso acontecer, eu preciso dedicar, assim, tempo de estudo, de pesquisa, estudar melhor sobre a ferramenta, estudar como, de fato, atrair e me comunicar com o meu potencial cliente, como posso me tornar cada vez mais autoridade, como me posicionar. Então, o tempo vai ser necessário, sim, de você estudar, não só de estudar, mas também de você se planejar e ter um tempo da sua semana para criar os seus conteúdos, não só olhando para conteúdo, tá, gente, mas olhar de fato para o teu digital, para o marketing digital da tua empresa. E a terceira verdade que eu preciso te trazer é que não existe um momento perfeito e ideal para você trazer conteúdo. Você precisa começar com o que você tem de conhecimento, com o que você tem de ferramenta hoje. Eu me deparo com vários profissionais falando que ainda não produzem conteúdo porque não tem uma identidade visual linda, porque não sabem criar um post maravilhoso. E, gente, isso não é o mais importante. É legal a gente ter uma identidade visual, ter posts bonitos visualmente, é legal, mas o principal é o teu conteúdo, é você saber se conectar, se comunicar com o teu cliente, entender o teu potencial cliente, você tá ali se posicionando, agregando valor. Então comece com o conhecimento que você tem, com as ferramentas que você tem, se você sabe fazer arte ou não, se você tem identidade visual ou não, não importa, você vai começar hoje com o que você tem, ok? Vamos lá então pensar em como você sempre ter ideia de conteúdo para gerar autoridade, se posicionar, conquistar clientes, se tornar autoridade na sua área. Então, a primeira fonte aqui de abastecimento de criatividade e ideias são as famílias que você atende, os pacientes que você atende. Então, gente, pensa comigo lá quando você recebe uma família, quando a família primeiro entra em contato para trazer a demanda dela, a questão que ela está passando com o filho. Ali ela já trouxe
um sintoma, uma dificuldade, um problema, que você vai entender como você pode ajudar, certo? Depois você vai para uma anamnese, que é uma riquíssima fonte de dados para a gente sempre ter ideia de produção de conteúdo. Então ali já começou esse filtro da gente poder ter essas ideias, pegar essas informações e levar para o digital para produzir conteúdo. Então você está recebendo muitas famílias com demanda de falta de rotina. Por que você não vai criar um conteúdo sobre isso então, para conscientizar as pessoas, para mostrar para as famílias, para o público ali que te acompanha a importância de ter uma rotina? Então a tua primeira fonte, que é inesgotável de sempre ter ideia de conteúdo, é o contato que você tem com as famílias, tanto ali no primeiro contato, tanto numa anamnese, tanto pós-atendimento. Você atende criança, adolescente, você atua com famílias também. Então, quando a gente atua com famílias, com crianças, a gente está em constantemente contato com os cuidadores. Então, os cuidadores sempre estão trazendo para nós dúvidas, situações problemáticas. Então, todas essas conversas que vocês têm com os clientes de vocês, que são as famílias, anotem. Nossa, eu conversei com uma mãe, ela me trouxe essa situação, como que será que eu posso compartilhar isso no Instagram, no meu posicionamento, na minha comunicação, para impactar outras mães também, para ajudar outras mães? Então a primeira fonte, conversa com as famílias. Todas essas conversas que você tem ao longo da jornada do atendimento, tenha uma anotação. Pega essas ideias e coloca no teu caderninho de ideia. A segunda fonte, para você sempre ter ideia de conteúdo, é você observar padrões que acontecem nos seus atendimentos. Então, comportamentos das crianças, demandas recorrentes, demandas que estão surgindo muito, situações que estão surgindo, tanto no paciente, como na escola, como na família. Então, observar padrões que estão acontecendo, tanto na clínica, como em ambientes externos, mas que está dentro do teu trabalho, é importante para você gerar conteúdo, principalmente para agregar valor, para elevar nível de consciência, para conscientizar as pessoas de não fazer aquilo, ou de fazer uma coisa importante que para você é importante enquanto profissional da infância, tá? Então, essa é uma segunda fonte que te dá ótimas ideias de conteúdo. A terceira fonte é você compartilhar bastidores do seu atendimento, da sua construção de raciocínio clínico. Isso você vai analisar também de acordo com a tua persona. Se a tua persona for profissionais, você vai trazer mais raciocínio clínico. Talvez se a sua persona for famílias, público leigo, seja interessante você trazer mais bastidores do seu atendimento para trazer autoridade, para mostrar que você atende. Porque uma coisa é você falar que atende, que ajuda crianças, que ajuda famílias. Outra coisa é quando eu mostro os bastidores da minha clínica, quando eu mostro que eu estou preparando a sala para um atendimento, quando eu trago uma orientação que eu trouxe em um caso específico. Tudo isso te traz autoridade, mostra que você está constantemente no ambiente clínico, que você está constantemente atendendo crianças, adolescentes, ajudando famílias, orientando essas pessoas. Então comece a documentar de fato o seu dia a dia, o seu espaço, você organizando materiais, compartilhe um insight, uma situação, claro, de uma maneira ética, né? A gente sempre precisa olhar para isso, mas o seu dia, o seu dia a dia enquanto profissional da infância, terapeuta infantil, eu tenho certeza que é recheado de conteúdos muito individualizados seu, que vai te diferenciar das outras pessoas e que mostra que você realmente trabalha, como você trabalha, o que você preza, o que para você é importante, vai mostrando a tua realidade, sabe? Saindo um pouco daquele conteúdo técnico genérico de Instagram, você vai mostrando o seu dia a dia, os seus bastidores, e isso é valioso para gerar conexão, autoridade e você captar o cliente que você quer. A quarta fonte que eu quero trazer para você é para você pensar um pouco além do atendimento clínico, além do seu nicho, mas você de fato ter esse lugar de organização, de planejamento, de ideias. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para você aqui é para você fazer pesquisa, faça pesquisa de mercado, faça pesquisa em outros nichos, de outras áreas, em outras redes sociais. Então,
se você está produzindo conteúdo no Instagram, não fique só no Instagram, pesquise em outras redes sociais, coloque palavras-chave da sua área, da sua profissão. Eu tenho certeza que vai surgir ideias, não para você copiar, mas para você se inspirar na tua área, no teu nicho, tá? Outra coisa importante, tenha um banco de ideias. Então, todas essas ideias que eu fui trazendo para você aqui ao longo do vídeo, não adianta só ficar aqui na tua cabeça, você precisa colocar, arquivar ele em algum lugar. Então você pode ter um banco de ideias, tanto um caderninho que você anote, como no digital, você pode ter um Trello, um Notion, um Drive, o que ficar melhor para você se organizar, porque aí você vai acessando o banco de ideias para ir criando o teu conteúdo, para ir criando o teu calendário editorial, que vai ser o seu planejamento da semana, do mês de conteúdo, para você ir tendo essa organização, essa previsibilidade, porque nada adianta você ficar só salvando posts no Instagram, e eu acredito que você faça isso. Se você pegar teu Instagram, vai ter um monte de posts salvos que talvez você nem sabe por que salvou. Salvei porque achei legal e talvez eu vou usar, mas nunca foi usado, nunca você se inspirou para modelar o seu. Então vamos parar de só ficar salvando e ter um tempo na tua agenda para você parar e falar, não, agora eu vou fazer uma análise dos conteúdos, vou estudar sobre isso para agora criar os meus de uma maneira estratégica e intencional. Além disso, olhe para a tua rotina, treine o seu olhar para situações do dia a dia que pode virar conteúdo. Então talvez você vivenciou uma situação no mercado, no restaurante, que você pode trazer com atendimento clínico, com algo que você atua na sua prática profissional. Então comece a treinar o seu olhar. Criação de conteúdo é treino, quanto mais a gente cria, principalmente esses conteúdos mais humanizados, mais autorais, que é a gente pegar vivências do nosso dia a dia, histórias que talvez você tenha passado e poder trazer isso hoje no teu conteúdo, faz total diferença. É um conteúdo muito diferencial que a gente não vê no mercado, quando a gente pode pegar o nosso dia e transformar no conteúdo que faça sentido com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu domino, com o cliente que eu quero ajudar. Então, vivenciei uma situação de uma criança fazendo birra no mercado. Poxa, vamos criar um conteúdo sobre isso para conscientizar as mães, para trazer estratégias em relação à birra. Você está mostrando o teu valor, o teu conhecimento através de uma situação que você vivenciou no seu dia a dia. Então treine o seu olhar, assim como estou assistindo um filme, uma série, isso tudo pode gerar conteúdo. Então comece a treinar o seu olhar para as situações que você vivencia e o que você consome, para fazer você pensar fora da caixa e criar conteúdos cada vez mais autorais e que chame a atenção da tua audiência. Bom, trouxe várias fontes de ideias para você sempre se abastecer de conteúdos, de situações que você pode se inspirar, que você pode trazer para cada vez mais potencializar o seu trabalho através do digital, para construir sua autoridade, ter mais visibilidade e alcance, para você crescer cada vez mais, tá? Então não tem desculpa de não ter mais ideias do que compartilhar no Instagram depois desse vídeo, ok? Já me conta aqui nos comentários se fez sentido pra você, se te deu aí várias ideias de a partir de hoje você produzir conteúdos mais legais, mais autorais, que realmente agregue valor pra tua audiência, tá? Me conta aqui que eu vou adorar ver se fez sentido pra você, pra gente sempre pensar nos próximos conteúdos aqui do canal, tá bom? Um beijo, vejo você no nosso próximo conteúdo aqui do Papo de Carreira.